Olá, sejam todos bem-vindos de volta aqui no canal do Professor Eduardo Calvert. Hoje a gente vai falar sobre a penhora de cota-parte de bem indivisível, aquela regra do artigo 843 do Código de Processo Civil, que foi tema de um julgamento recente do STJ e que é muito legal essa regra e traz aí uma série de consequências práticas bacanas da gente conhecer. Então quem for aí da turma do processo civil, vem com a gente para a gente falar sobre isso. Uma decisão recente do STJ, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, esclareceu como a gente aplica a regra do 843 do Código de Processo Civil. Vamos olhar aqui como fala o artigo 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Qual é a hipótese? A hipótese é o executado ser proprietário de um bem indivisível em condomínio com terceiros que não são responsáveis pela dívida, não são também executados. O exemplo clássico, o exemplo típico é o exemplo do casamento, dos cônjuges que têm ali a meiação sobre o patrimônio, de forma que um apartamento, um bem imóvel, ele é 50% de propriedade de cada cônjuge. Imagina que só a esposa ela é executada, enquanto o marido ele não é responsável por essa dívida. Como eu faço para atacar, para buscar a satisfação da dívida com esse patrimônio só da esposa, que é 50%, né, a cota ideal de 50% de um bem imóvel que é indivisível. O artigo 843, o que ele fala? Opa, eu posso vender o bem integralmente, o bem na sua totalidade, e eu resguardo a cota-parte daquele que não é devedor com o produto da alienação. O STJ, ele esclareceu duas coisas para a gente nesse julgamento. Olha o que ele falou. Ele falou primeiro que a penhora nesse caso, ela não vai recair sobre o bem integralmente. A penhora ela vai recair exclusivamente sobre a cota-parte do devedor. Isso aqui é importante, na prática a gente vê muita gente errando, inclusive o juiz no processo determinando a penhora integral do bem. E esclareceu o STJ, falou, ó, nesse caso, como a penhora não recai sobre aquela parcela do patrimônio do terceiro, ele não precisa interpor, não precisa opor embargos de terceiro. Basta que eu intime o terceiro na forma dos artigos 799, 842 e 889 do Código de Processo Civil, para que ele tenha conhecimento do que está acontecendo, possa exercer o contraditório e possa acompanhar a forma de alienação desse patrimônio que também é dele. Mas a penhora não vai recair sobre a parcela do bem que é de propriedade desse terceiro coproprietário que não é executado. Agora, o que é interessante a gente pensar e a gente entender é como que o Código de Processo Civil ele protege o patrimônio desse terceiro que não é executado, que não é parte da execução. Ele tem duas regrinhas que vão proteger a posição desse cara aqui. A primeira delas é 843, parágrafo 1º, que vai falar do direito de preferência. Então, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Ou seja, eu tenho 50% do meu patrimônio, pode ser que a integralidade desse bem seja levada a leilão por conta da dívida do meu condômino, então eu tenho preferência de adquirir essa outra metade, esse 50% do condômino,
em igualdade de condições com qualquer um que venha a lançar, que venha pretender adquirir essa parcela do patrimônio, essa parcela, essa outra parcela, né, do bem imóvel. Isso aqui não é novidade, isso aqui já tinha previsão no Código Antigo, no artigo 1119 do CPC de 73. O legal é a gente ver agora a outra forma, a segunda regra de proteção do patrimônio do coproprietário não devedor. E aqui teve uma mudança na lei, uma mudança muito, mas muito importante mesmo. Vamos entender como acontecia lá no Código de 73? Olha lá, 655B, artigo 655B do Código revogado. Tratando-se de penhora em bem indivisível, a ameação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Ponto. Então, o artigo refere-se unicamente ao cônjuge, mas a gente poderia aplicar a outras hipóteses de copropriedade, de condomínio. A ideia é, eu penhoro a parcela do devedor, a cota parte do devedor, levo o bem integralmente a leilão, ou alieno integralmente o bem, pode ser até mesmo por adjudicação, e sobre o valor que eu auferi no leilão, na alienação, eu retiro proporcionalmente a cota parte do cônjuge ou, né, do coproprietário não devedor. Vamos olhar um exemplo prático aqui, que é bastante factível para a gente ver como é que ficaria? Olha lá, imagine isso aqui. Eu tenho marido e mulher, cônjuges, cada um com 50% da parte ideal de uma casinha ali. Essa casinha foi avaliada em R$1 milhão. Foi para leilão, eu vendi por R$600 mil, 60% sobre o preço de avaliação. Normal, é um valor, um percentual do valor de avaliação que parece que está condizente com a prática aí das alienações judiciais. Nesse caso, segundo a regra do código anterior, olha o que aconteceria. 600 mil eu auferi, 300 mil vai para o cônjuge ou para o coproprietário não devedor e outros 300 mil ficam na execução, vão ser usados para satisfação do crédito executado. E agora? Essa regra mudou. Olha lá, o 843, parágrafo 2º, olha o que ele fala, do Código atual. Não será levada a efeito a expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota parte, calculado sobre o valor da avaliação. Pescou a diferença? Eu protegia lá sobre o valor da venda. Aqui eu protejo sobre o valor da avaliação. Olha a diferença que dá. Mesmo exemplo, marido e mulher, cada um tem metade daquela casinha que foi penhorada, teve a cota parte só penhorada, né? Mas foi levada integralmente a leilão, avaliada em R$1 milhão e foi vendida por 600 mil. O que acontece de acordo com a regra atual? Olha a diferença. 500 mil, 50% do valor da avaliação vai para a garantia do direito do coproprietário não executado. Garantir o patrimônio dele. Sobra quanto na minha execução? R$100 mil. Olha a diferença. A diferença é muito grande. O que o código está fazendo aqui é protegendo o patrimônio do coproprietário não devedor de uma característica dessa atividade subrogatória do Estado do Poder Judiciário na ação de execução. A gente sabe que nas ações de execução e nessa atividade de subrogação, quer dizer o quê? Eu vou lá, pinço, faço a constrição sobre uma parcela do patrimônio do devedor, separo essa parcela do patrimônio
e vendo para que, com o objeto dessa venda, eu consiga satisfazer o crédito. Essa atividade subrogatória, ela acarreta um prejuízo para o executado, uma diminuição patrimonial para o executado. Por quê? Por que isso acontece? Uma série de fatores leva a isso aí. Ausência de garantia. Eu não tenho garantia sobre a qualidade do bem como eu tenho, né? Se eu for na concessionária comprar um carro, eu sei que se eu tiver um problema com esse carro, rapidinho eu resolvo. Se eu for em juízo comprar o carro, dificilmente eu vou conseguir resolver. Eu não consigo ver normalmente o bem que está sendo levado à alienação judicial. Um bem imóvel, às vezes um automóvel ou qualquer outro tipo de bem. Dificilmente eu vou ter acesso ao bem, né, para fazer uma avaliação, para fazer uma análise mais de perto, como eu tenho em condições normais de mercado. Qual é o principal aqui? O risco. Na prática, a gente sabe que a compra de bens em juízo, alienação judicial, acarreta riscos. Por quê? Porque o procedimento é estritamente formal e eu corro risco de ter contestação sobre a validade. Eu tenho muitos pedidos de nulidade a respeito de expropriação judicial de bens e o sujeito que vai lá e põe o dinheiro dele no processo sempre fica com esse temor de que a alienação judicial possa ser anulada e ele possa ter risco ao patrimônio que ele investiu no processo. Outro problema, a posse, né? Eventualmente eu vou comprar o bem e não vou conseguir automaticamente a posse como eu faço no mercado em condições normais. Ou seja, eu vou ter que arrematar o imóvel no leilão judicial e depois eu, por meios próprios, brigar para tirar quem é que esteja ocupando aquele imóvel. Tudo isso faz com que o valor que eu consiga na venda judicial, ele cai. O valor é menor do que o valor que eu vou conseguir com esse mesmo patrimônio em condições normais de mercado. O que o Código de Processo Civil faz é garantir que o coproprietário que não é executado, que não é devedor, que não deu causa a essa atividade subrogatória, garantir que ele não sofra essa perda patrimonial que advém, que é natural da atividade expropriatória, subrogatória do Estado. E olha como o Código de Processo Civil ele conhece essa realidade, né? 891. Ele conhece a realidade, ou seja, a prática de preços menores nas alienações judiciais. Ele, inclusive, limita essa perda patrimonial. Artigo 891 trata do que? Do preço vil. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. Considera-se preço vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital e, não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Então o código fala, ó, eu sei que quando eu for fazer a venda, a alienação judicial do bem, eu vou conseguir um preço menor do que aquele que você conseguiria no mercado. Mas eu vou limitar essa perda a 50% do valor de avaliação para garantir que esse prejuízo não seja tão grande. E aí, quem é bom de conta já viu um problema que a gente vai alcançar. Qual é o problema? O problema é, sempre que a participação do executado sobre o bem não seja pelo menos de 50% dele, uma cota ideal de 50%, eu vou inviabilizar a venda. Quer ver? Olha só, imagina aquele nosso mesmo exemplo. Só que aqui a casa é de 1 milhão e eu vou chegar em leilão e vou vender por 600 mil. Só que aqui, ó, o devedor ele só tem 30% do bem. Ele só tem uma cota ideal de 30% desse imóvel. Olha o que vai acontecer.
O coproprietário que não é devedor, ele precisa ser ressarcido em 70%, 70% do valor de avaliação. Quanto que ele precisa? 700 mil reais. Se eu vendo por 600, eu ainda vou ficar curto em 100 mil. Posso fazer a venda? Não posso fazer a venda, porque eu não vou conseguir tirar nenhum proveito para a execução. E 2, eu não vou conseguir sequer ressarcir o coproprietário que não é executado. Lembra que a gente precisa, de acordo com o 836 do Código de Processo Civil, eu não vou penhorar um bem quando eu perceber que o valor que eu vou auferir ali com a venda dele não vai ser suficiente nem para cobrir os custos da execução. Ou seja, eu tenho que não só igualar, né, o valor da indenização que eu tenho que dar para o coproprietário não devedor, como eu tenho que superar esse valor a ponto de ser útil para o procedimento de execução, para as finalidades da execução, que é satisfação do crédito do exequente. Opa, tem um problema aí. O que eu vou fazer então quando o devedor ele tiver uma cota-parte sobre bem indivisível menor do que 50%? Onde que isso é comum? Herança. Somos 4 irmãos, herdamos um imóvel, cada um tem 25% do imóvel. Somos 4 irmãos, herdamos o quê? Só a meação do parente que faleceu. Eu tenho só 12,5% do imóvel. Nesse caso eu não vou poder penhorar? Nesse caso eu vou deixar o devedor com a sua parcelinha do bem imóvel, do seu bem indivisível? É claro que não. Então a gente tem que entender que a regra do 843, ela não é absoluta. Ela não é uma regra estática. Eu não preciso sempre vender a integralidade do bem. Por quê? Porque isso me inviabiliza a satisfação da execução com bens em que o executado não tenha uma participação de pelo menos, me parece que pelo menos 50% do bem, uma cota-parte ideal de 50%. Por quê? Porque nas execuções a prática demonstra pra gente que a gente alcança preços que variam entre 50% e 70% do valor de avaliação. Isso é a prática normal. Quem compra já espera esse valor, porque se for para pagar valor de mercado, eu vou no mercado, onde eu tenho mais garantia, eu tenho mais certeza, eu tenho menos riscos. Então quem compra já espera um preço menorzinho de avaliação. E aí, o sujeito tem 12,5% do bem imóvel. Eu vou deixar ele livre, leve e solto, usufruir? É claro que não. Eu só não preciso aplicar a regra do 843. O que eu vou fazer? Eu vou penhorar essa cota-parte, e aí eu vou poder adjudicar essa cota-parte e virar condômino no bem, ou vou poder levar a expropriação, a leilão, a alienação por iniciativa privada, essa cota-parte também pelo valor da avaliação proporcional. O sujeito que adquirir vai virar o quê? Condômino do bem. Poxa, mas o que eu faço como condômino? O que você faz como condômino? Você pode explorar economicamente o bem. Imagina que é um imóvel que está alugado, eu vou ter ali a minha parcela de participação sobre esse bem junto com os outros condôminos. Ou, uma vez que eu sou condômino, o Código Civil, no 1322, me dá o direito de requerer a extinção do condomínio. Aí sim, eu vou em juízo, peço a extinção do condomínio, o juiz vai falar, venda-se o bem e distribua-se o valor que a gente conseguir pela venda entre os condôminos, aí sim, com parcelas idênticas, né? Todo mundo vai receber a sua cota-parte sobre o valor que eu oferi na venda judicial do bem. Essa é a saída para então aqueles casos em que o devedor ele tem uma participaçãozinha pequena sobre o bem objeto da constrição, que não me permita ressarcir os demais coproprietários pelo valor, proporcionalmente ao valor de avaliação, na forma do 843, parágrafo 2º. Espero que vocês tenham gostado dessa aqui. Isso aqui acontece bastante no dia a dia, na prática,
judicial e a gente tem que ficar atento para não seguir adiante com uma penhora, uma constrição de uma participação que eu não vou conseguir levar, aplicar o 843 parágrafo 2º lá na frente. Então, opa, se ele tem uma parcela pequena, eu não vou pedir alienação do bem integral. Se ele tem uma parcela grande, aí sim, com aquele cuidado, eu sempre alcançar um preço que seja suficiente para eu indenizar integralmente o coproprietário não devedor e ainda sobrar alguma coisinha para satisfazer o meu crédito, não é? Espero que tenham gostado. Até a próxima e me segue lá depois no canal do Instagram. Manda seus comentários, manda suas perguntas aí e eu vou ter prazer de responder. Até a próxima. Valeu!